Olá, boa noite. Seja você muito bem-vindo no canal Mensagem Bíblica. É um prazer muito grande ter você aqui junto com a gente. Pois é, trago para você mais um vídeo sobre a história de Josué, sucessor de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre mais uma de suas vitórias, dessa vez contra 5 reis. Vamos lá então. O estratagema dos gibeonitas. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram o saco velho sobre os seus jumentos e odre de vinho velho, roto e consertado, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teu servo. Então lhes perguntou Josué, quem são vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teu servo vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisões, alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizer-lhe, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e eis-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eis-lo aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que era seus vizinhos e que morava no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Sua cidade era Gibeão, Sefira, Beorote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juremos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida para que não haja
grandeira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito. Chamou-os Josué e disse-lhe: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois maldito, e dentro vós nunca deixará de haver escravo, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: que se anunciou a teu servo, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bem e certo e reto. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adonisedete, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feita Ai e ao seu rei, como fizeram Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedete, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: suba a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laque e o rei de Eglon, eles e toda a sua tropa, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos de teu servo, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquidá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, desce-te em Gibeão e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Bom, gente, por hoje é só. A você, muito obrigado por nos assistir. Que Deus reinará sempre em vosso lar e que abençoe você, sua casa e a todos nós também. Tchau e até o próximo vídeo.